Irmãos, eu quero contar um testemunho para vocês. Eu estou muito feliz com o que aconteceu e eu creio que isso vai edificar o teu coração, tá? A Bíblia diz aqui, ó, no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Deus sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Sabe muito bem o que é melhor para nós. E às vezes a gente não entende a vontade de Deus e a gente acaba aqui se frustrando ou tentando ajudar a Deus na tarefa de ser Deus. Irmão, eu sou filho de Deus. Você é filho. Deus é pai. É Ele que vai fazer. Não tente ajudar a Deus que você estraga tudo. Deixa Deus fazer. E eu busquei para mim esse estilo de vida, de deixar o Senhor fazer. E para surpresa do meu coração, eu recebi um convite há 5 meses atrás. Um convite muito especial do CFNI. CFNI é uma instituição chamada Christ for the Nations, Cristo para as Nações. O CFNI já formou milhares de irmãos, ele é um instituto que ensina, né, irmãos, capacita para missões, para uma série de coisas, né? E esse instituto entrou em contato comigo através de um representante da América Latina e foi um negócio muito incrível, irmãos, muito incrível. E ontem foi o dia da ordenação pastoral, né? Eu já sou ungido pastor pela minha igreja, Casa da Bênção, mas eu tive uma porta que se abriu e eu recebi ontem um reconhecimento, eu e mais muitos outros pastores do Brasil, reconhecimento diante a igreja americana. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos, Estados Unidos se tornou território missionário. Dinheiro nunca foi e nunca será, né, o peso ou assim a situação financeira de um país não tem nada a ver com o espiritual. Tem gente que pensa, porque a África precisa de Deus, porque lá só tem pobre, nas partes mais pobres, a Europa precisa de Deus, lá tem muito rico. Estados Unidos precisa de Deus, cara. O Brasil precisa, todos os lugares, irmãos. Não tem a ver com dinheiro. Se dinheiro fosse solução para alguém, né? Se dinheiro fosse garantia de alegria, satisfação, os ricos não tirariam sua própria vida. Você concorda comigo? E todo dia você vê aí. O que satisfaz o homem é a presença de Deus. É o Senhor. O que satisfaz, o que te dá motivos para continuar é a presença de Deus. Não são bens materiais, não é se você tem muito ou se você tem pouco. Como eu já conheci muitas pessoas que têm tão pouco e são tão plenas em Deus, porque não é isso que define quem elas são. Ponto. Eu tinha um pensamento na minha mente no passado, irmãos. Eu era meio preconceituoso. Eu acreditava que os países ricos não precisavam de evangelismo. Eu tinha esse preconceito. E um dia o Espírito Santo impediu eu de publicar um vídeo onde eu fiz uma crítica a uma pessoa que estava indo fazer missões em um país rico. E eu não consegui fazer essa crítica, né? Mal sabia eu o que Deus estava fazendo. E algumas vezes que eu vim aos Estados Unidos, eu me deparei com uma igreja muito fria. Uma parte da igreja muito distante do Senhor. E o meu coração se incomodou com isso. Tempos depois veio esse convite aqui. Eu nunca falei com ninguém, nunca pedi nada para ninguém. Veio esse convite. E ontem foi a ordenação, né? Então tá aqui, irmãos, ó. Esse aqui é o certificado de ordenação. Você consegue ver aí? Christ for the Nations. Certificado de ordenação. Wagner Malaguês Santos, né? Aqui está um texto em inglês que eu não vou saber traduzir para você agora, né? Mas diz aqui que eu fui ordenado, né, no 3º dia de dezembro de 2024. Foi uma cerimônia muito linda, foi algo muito maravilhoso. Eu estive com muitos e muitos pastores, né, de nome do Brasil. Me senti o menor de todos, irmãos, de verdade. Eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui, no meio desse povo, né? São homens de
assim, de alta patente, né? E eu tô aqui no meio desses caras, né? Eu estive do lado, sentado ao lado da Fernanda Brum e o seu esposo, pessoas maravilhosas, o apóstolo Luiz Hermínio, J.B. Carvalho, o bispo J.B. Carvalho, o apóstolo Judá Bertelli, um profeta muito usado por Deus. Irmão, foi tremendo ontem, irmãos. Quantas pessoas, pastor Kedney, quantas pessoas eu conheci ontem, quantos irmãos, não vou lembrar o nome de todos, mas assim, foi um momento muito especial e eu vi ali o movimento do corpo de Cristo, o movimento da igreja americana se preocupando com os americanos, porque eu entendi que eles entendem, eu entendi que eles entenderam que Deus vai usar os brasileiros para incendiar a América. Deus vai usar os brasileiros para ser ferramenta de Deus para a nação americana, irmãos, que está precisando muito, muito mesmo. Um tempo atrás, né, anos atrás, quando eu estive nos Estados Unidos, eu fui numa igreja e eu dei um glória a Deus. Normal, glória a Deus, no meio do louvor. E a pessoa que estava na minha frente, o americano que estava na minha frente, ele tomou um susto quando eu dei glória a Deus. Ele fez assim, ó. E para minha surpresa, ele virou-se para mim, brabo, para me dar uma bronca. Eu falei, meu Deus, cara, deu glória a Deus. Por que ele ficou bravo? Em muitos momentos eu estava com a minha esposa na igreja, numa igreja americana, não vou citar nomes aqui, e a gente estava sentindo muito a presença de Deus, irmãos. Muito. O Senhor estava repousando sobre nós, a gente estava em lágrimas, não entendendo, os louvores estavam sendo cantados, não entendendo, não compreendendo a linguagem, mas sentindo a unção e o poder de Deus. E sabe o que me chamava mais atenção? Aqueles americanos em minha volta, todos assim, ó, céticos, pareciam umas estátuas de gelo, assim, ó. E eu perguntava para Deus, Senhor, por que que eles não estão sentindo o que eu estou sentindo aqui? Por que que eles não estão recebendo o que eu estou recebendo? Eles estão entendendo. Por que, Senhor? E o Senhor ministrou meu coração sobre uma igreja que está fria, que tem palavra, mas não tem fogo, que tem conhecimento, mas não tem experiência com Deus, que deixou apagar a chama do Espírito. Então, são coisas, irmãos, que são experiências, igual eu disse para você, né? Minha vida tem sido muito, tenho vivido experiências assim muito poderosas em Deus, que no momento certo eu vou contar aqui para vocês. Mas eu vejo assim o mundo sendo preparado. Olha o que eu vou te falar aqui. Ao mesmo tempo que se vê muito uma preparação para a aparição do anticristo, eu vejo uma preparação, né, para a aparição de um grande avivamento de Deus no mundo. Eu vejo o Senhor movendo, eu vejo o Senhor estabelecendo para um grande avivamento. Olha o que eu estou te falando aqui, irmão. De repente você está me assistindo aqui e você não consegue ter a medida do que eu estou te falando. Mas o Senhor está fazendo. Eu converso com muitas pessoas, irmãos. Eu conheci muitas pessoas. Assim, é incrível o que está acontecendo, irmãos. O Senhor está preparando um povo. Aqueles 7.000 que não se dobraram, sabe? Que vão chegar com autoridade. Vão pregar o evangelho de arrependimento. E o Senhor vai dar uma resposta do céu. E isso vai incendiar não só os Estados Unidos, mas o mundo todo. E eu creio que o povo que Deus escolheu para fazer isso são os brasileiros. Os brasileiros estão vivendo um mover de Deus muito forte e não têm noção do que tem. Os brasileiros estão com a mesa farta de alimento espiritual. Os brasileiros têm até a audácia, né, de poder discutir assuntos que não são pertinentes, né? Tem essa audácia em um momento em que tem mesa cheia. Mas o grande perigo da mesa cheia é você enjoar do alimento. É você olhar e falar assim, eu oro muito, eu sinto o Espírito Santo o tempo inteiro. Eu tenho abundância da presença de Deus, como eram os americanos no passado.
Os americanos que enviaram famílias e famílias de missionários para o Brasil para ganhar almas aí, para estabelecer igrejas aí, para plantar igrejas aí, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, viveram um tempo como o nosso. E hoje estão num tempo de mesa quase vazia. Meu Deus, meu coração se sente de temor para falar isso aqui, porque muita gente entende errado. Muita gente, não precisa, eles não precisam. Irmão, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Isso aqui, ó, só para você ter uma ideia, isso aqui não foi, me chame aí para fazer tal coisa. Não foi. Um dia eu vou contar com detalhes, como que isso aqui aconteceu. Foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida, espirituais. Foi assim algo que eu não tenho palavras para te dizer aqui, mas um dia eu vou contar com detalhes, vai ser um vídeo maravilhoso, irmão, mas não está na hora de falar ainda, porque tem muita coisa acontecendo. Mas eu digo a você, entra no teu quarto, dobra o teu joelho e começa a pedir para o Senhor te revestir. E se Deus quiser soprar você, seja para o vizinho, seja para a cidade vizinha, seja para o estado vizinho, ou seja para fora do Brasil, escute e obedeça à voz de Deus. Porque o Senhor é aquele que tem pensamentos maiores do que a gente imagina, muito maiores. O Senhor ele tem algo para nós, irmão, muito, muito, muito maior do que a gente imagina. E eu não estou aqui me referindo ao conforto de vida na terra. Eu estou me referindo à grande seara que está aí. Né? E poucos são os ceifeiros, poucos são aqueles dispostos a falar, eis-me aqui, Senhor, eu vou. Seja para qualquer lugar do mundo, eis-me aqui, Senhor. Onde estão os ceifeiros? Então é isso, irmãos. Estou ordenado para ministrar em qualquer igreja dos Estados Unidos, a pregar o Evangelho de Cristo, a ser um vaso de honra para o Senhor na nação americana. Glória a Deus. Deus abençoe você grandemente. Ore ao Senhor porque Ele tem coisas grandes para você. E não hesite em falar, eis-me aqui, Senhor. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Só um adendo aqui, irmãos, eu esqueci de falar no vídeo. Essa unção foi em Dallas, no Texas. Nós fomos até Dallas, no Texas, né, nos Estados Unidos, para receber essa ordenação. Tá bom? Fica aí o registro.